Fala, seus peanuts! Galera que gosta de pular de corda à luz do luar. Aqui quem fala é Denzel Washington e esse é o primeiro vídeo na internet do Tiozinho Game. É isso aí, velho. Um novo conceito do YouTube. O primeiro jogo da franquia, lançado em 1987, nos deixa às portas do 30º aniversário, que completará em 2017. Como podem ver, vamos falar da saga Street Fighter. Com o lançamento de Street Fighter V, quem acompanha há alguns anos não consegue deixar de pensar como tudo começou e não consegue entender a bagunça que virou. Eu mesmo, ainda um garoto infante, conheci a série ainda com Street Fighter 1, que jogava em um fliperama que tinha perto da minha escola, na Vila Talarico. Todo serelepe com meu quichute ou bamba cabeção. Os jogos de luta, na década de 80, por conta da tecnologia da época, tinham um formato bem diferente do que conhecemos hoje. Não eram muito complexos ou os gráficos e as mecânicas não ajudavam. Quem não se lembra na época do boxe do Atari, Heavyweight Champ da Sega, primeiro jogo de luta, o IER Kung Fu e sua conversão para o NES, ou ainda os dois manches do Karate Champ. Sim, era um jogo sem botões. Seus comandos eram feitos com dois manches e suas combinações para dar os golpes. Por conta dessas complicações, os jogos com artes marciais mais populares na época eram os beat'em ups, como Double Dragon, Vigilante, Ninja Gaiden, Gang Wars e tantos outros. Mas a história do 1 contra 1 ainda estava por ser escrita. Não foi pelo primeiro Street Fighter. Feita em produção, e como outros youtubers fizeram vídeos maravilhosos falando de aspectos técnicos da franquia, como ela se desenvolveu e etc., vou me ater à história e curiosidades da série. Posso sugerir os vídeos do Velberan, que faz uma análise de toda a série e da série Versus. Vou deixar o link da playlist na descrição. A série Street Fighter tem uma história muito complicada e abrangente, cheia de enredos ridículos, outros bem interessantes, mas a confusão toda se deve a diversas inserções e retcons na série. A história de Street Fighter só vem dos próprios jogos. Os animes, quadrinhos, filmes e outras coisas não serão tocados. Embora alguns elementos tenham vindo de outras mídias e adaptados para os jogos, como vou falar sua história, não vou seguir a ordem de lançamento, mas a ordem da história. O primeiro Street Fighter surgiu nos arcades japoneses em 1987, os famosos fliperamas aqui no Brasil. Eu mesmo conheci por volta de 88, 89 nas antigas máquinas piratas que existiam no Brasil naquela época, mas isso fica para outro vídeo. Neste jogo você controlava o karateka Ryu, que viajava pelo mundo enfrentando os melhores lutadores de cada país, sempre procurando por oponentes mais fortes até encontrar o campeão tailandês Sagat. Quem não se lembra de Street Fighter Victory, em busca do mais forte? A história não é muito complexa e continua não sendo, mas esse jogo não fez sucesso que a Capcom esperava. A história de um lutador solitário contra toda sorte de artes marciais não era o roteiro mais original no mundo e na verdade não era o único. Muitas dessas inspirações dos jogos da década de 80, seja de luta ou beat'em ups, eram os filmes da época, principalmente os da Cannon Films, produtora que lançou diversos atores de ação B, como Chuck Norris, Dolph Lundgren, Van Damme e inúmeros outros. Quem não se lembra, afinal, do Grande Dragão Branco que inspirou um outro grande jogo de luta, Mortal Kombat? Mas se o roteiro não era um grande mérito do jogo, seu sistema foi revolucionário, mas mal programado, desbalanceado, e foi nele que vimos pela primeira vez o bônus stage em um jogo de luta. Para entender o fracasso do primeiro jogo, precisamos lembrar que a indústria era bem diferente em 1987. Competir no fliperama era basicamente sinônimo de escolher um jogo e batalhar pela pontuação mais alta,
com os jogadores se alternando no controle. Inclusive, muitos desses jogos sequer tinham final, sendo mais baseado na pontuação e na sua capacidade de colocar seu nome no topo da pontuação da máquina. A disputa mano a mano entre dois jogadores foi uma grande inovação do Street Fighter que tinha em outros jogos, mas não da forma que ele apresentou. Colocava um segundo player no comando do americano Ken, idêntico ao Ryu, mas com outra paleta de cores. A novidade causou curiosidade, mas esbarrou num defeito terrível para qualquer jogo de luta: a jogabilidade. Os comandos eram bastante complexos se comparado aos de luta da época, como por exemplo Yar Kung Fu, que tinha um controle, um botão de soco e outro para chute. Para piorar, os personagens andavam saltitando e os controles respondiam mal, o que comprometeu o sistema de execução dos golpes baseado na combinação de movimentos do joystick e algum botão de ataque. Executar um simples Hadouken era mais uma questão de persistência do que habilidade. Agora, a história de Street Fighter. Ryu é um artista marcial que recentemente completou seu treinamento de karatê com o mestre Go e agora está à procura de uma luta para testar seus limites para que ele possa melhorar. Ele se inscreveu no Torneio Mundial de Luta, realizada por Sagat, que o fez para encontrar adversários dignos e provar que ele é o mais forte. Na batalha final, que ele estava no chão depois de ser derrubado por Sagat, Sagat lhe estendeu a mão com o sentimento que havia ganho a luta. Sagat vacilou, mas o Setsu no Hadou se manifestou no Ryu e ele realizou um Metsu Shoryuken, dando ao campeão de Muay Thai sua cicatriz característica. Derrotado, Sagat começa a tramar e quer vingança. Os jogos Alpha não eram realmente um torneio, mas uma série de lutas aleatórias entre os diversos guerreiros do elenco, e assim não houve um vencedor oficial. Street Fighter Alpha foi declarado oficialmente pela Capcom como não canon e todos os eventos em Street Fighter Alpha 2 e 3 têm uma precedência sobre o primeiro título. Em Street Fighter Alpha 2, Ryu voltou e encontrou seu mestre, que foi assassinado pelo irmão, Akuma, e sai em sua procura. Enquanto isso, o próximo chefe, o ditador Mr. Bison, formou uma organização criminosa internacional chamada Shadaloo, com grande influência pelo mundo. Várias pessoas tentam impedi-lo, tal como Chun-Li e Charlie Nash. Chun-Li o derrota, mas Mr. Bison ri dela e zomba da morte de seu pai. Ken derrota Ryu, mas vê que o foco do Ryu não estava realmente na luta e observa que sua batalha com Sagat realmente mexeu com ele. Ken acaba dando a Ryu sua faixa após a batalha, como um lembrete para manter a cabeça no lugar. Akuma e Gen se enfrentam, mas o jogo terminou com um empate. Gen foi de alguma forma capaz de defender contra o Rajin Demon, ou também conhecido como Shungoku Satsu. Adon também desafiou e derrotou Sagat, mas aparentemente Sagat estava preso ainda na sua recente perda para Ryu, então ele acabou não lutando com todo o seu potencial. Basicamente, Ryu encontra Akuma e eles lutam, mas Akuma diz a Ryu que não vale a pena matá-lo naquele momento, que ele precisa tocar o seu próprio instinto assassino, o Satsu no Hadou, tipo o lado sombrio do universo de Street Fighter. Então Ryu precisa voltar ao seu treinamento para que ele possa igualar ou superar Akuma. Em Street Fighter Alpha 3, Mr. Bison está procurando por Ryu desde que ouviu sobre a derrota de Sagat. Ele encontra, mas não conseguiu capturá-lo, uma vez que muitos lutadores, incluindo Guile, Chun-Li, Nash e outros vão lutar com ele. Eles acabam matando Mr. Bison, infelizmente levando Charlie com ele. Sua alma, no entanto, sobrevive e encontra um novo hospedeiro. Finalmente, no Street Fighter 2, Mr. Bison voltou com um novo corpo, por isso a diferença em sua aparência, e inicia o segundo torneio mundial de luta, para atrair os lutadores para que ele possa acabar com ele. Mr. Bison é um fanático por clones, como podemos ver ao longo da história da saga. Charlie Nash está morto e Guile quer vingança, formando uma equipe com Chun-Li para derrotá-lo. Enquanto isso, Ryu continua sua busca por Akuma. No final, Akuma aparece depois de Guile e derrota Mr. Bison e o mata. Em Street Fighter 4 surge outro torneio realizado por Seth, CEO da divisão da produção de armas da Shadaloo, e também mais um dos corpos que serviriam a Mr. Bison. Também há o surgimento de Abel, um lutador com amnésia e em busca de seu passado, mas que ao longo da história descobrimos ser na verdade um clone que serviria como mais um corpo de Mr. Bison, que ainda busca o corpo perfeito. Seth trai Bison e tenta um golpe, mas não está claro ou não se ele conseguiu. Em Street Fighter 3 Double Impact, Gil, um semideus, inicia um outro torneio para ver se os lutadores são dignos.
Alex ganha esse torneio, embora ele seja derrotado anteriormente por Ryu, que parece não se preocupar muito com esse torneio. Street Fighter 3 Third Strike é um epílogo do que aconteceu em Double Impact. Durante a fase de Street Fighter 3, nós temos o Urien e o Gil, um como chefe final do 3 e o outro como um personagem selecionável. De acordo com Urien, Shadaloo aparentemente deixou de existir, e Chun-Li seria a grande responsável por isso. De acordo com fontes não canon, Shadaloo e suas ações foram culpa dos Illuminati, mas Bison não teria noção dessa influência e seu papel nesses planos. Urien planejava criar um exército de super clones dele para destronar Gil, mas depois que derrotou Gil sozinho, pelo menos em seu final, ele se torna a cabeça dos Illuminati e destrói a própria fábrica. E então, finalmente, virá a história de Street Fighter V que saberemos agora. Ryu vagueia porque ele está constantemente à procura de lutadores para testar suas habilidades contra todo mundo, e ele é quase como um monge. Ele vê os bens materiais como casas, muito dinheiro, etc., como distrações em buscar a perfeição como artista marcial. Mas ele tem uma casa, ele vive em seu dojo no Japão, mas não está lá o tempo todo. Então esse foi o primeiro Tiozinho Gamer. Espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva. E assim que possível colocarei o segundo vídeo, que será sobre as curiosidades de Street Fighter. Falou, galera! 9, 8, 7, 6, 5,